Enquanto não tem jogo do Flamengo, vamos aqui acompanhar as últimas informações aí da seleção brasileira, que venceu a Coreia do Sul por 5-0, uma grande vitória da seleção, amistosos, né, da seleção brasileira. Tivemos gol aí do Vini Júnior, do Estevão, do Rodrigo. Vamos juntos aqui analisar a imprensa esportiva, a repercussão dessa vitória. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino das notificações para você receber sempre todas as informações, o melhor do futebol aí no seu celular, no seu computador. Deixe os créditos aqui ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Vamos analisar como foi a vitória da seleção brasileira. Você é um guia turístico da Islândia, né? Muito bem. Nosso Linha de Passe está aqui nesta manhã de sexta-feira para a gente bater um papo sobre essa goleada da seleção brasileira. 5-0, hein? 5-0 sobre a Coreia, time pressionando lá em cima durante boa parte do jogo, o quarteto funcionando muito bem, individualmente também as peças se encaixando. Ah, mas é a Coreia, né? Mas o quarteto e a seleção brasileira se aproveitou bem dos espaços que a Coreia cedeu. A seleção teve muita efetividade e conseguiu construir um belo placar de 5-0. Bom dia, Vitor Birner. Tudo bem? Tudo bem, William? Vou começar hoje com esse bom dia, é tão raro. Eu gosto de ver você feliz desse horário. Eu bom tô dia, feliz. William Tavares, Geode, Paulo Calçade. Bom dia aos fãs e às fãs do esporte. Te surpreendeu a seleção, o desempenho? Sim, positivamente. É óbvio que, mesmo sendo a Coreia, a seleção brasileira mostrou uma movimentação, como você falou na abertura, muito interessante nesse quarteto que foi construído, está sendo construído exatamente para ser mais móvel. Obviamente, eu acho que o Rafinha vai ser titular na frente, mas isso é um assunto para depois. Vamos primeiro do jogo de hoje. A seleção, quando precisou contra-atacar, teve bom contra-ataque. Para marcar alto, o quarteto pressionou de maneira interessante. Saíram gols assim, né? E eu acho que nesse momento o importante é que o Ancelotti vá construindo alguma ideia de jogo, porque eu não acho que se fosse, por exemplo, um jogo contra a França, Inglaterra, Portugal, ele começaria com esse quarteto, talvez começasse com o Paquetá e com um trio mais adiantado. E mais do que isso, que ele vai reconstruindo a confiança dos jogadores com a camisa de seleção e mais ainda, que os jogadores tenham o prazer de jogar na seleção, porque a gente falou várias vezes nas eliminatórias, o Pedro Ivo Almeida cobrindo a seleção brasileira, que estava pesado. Não é que os jogadores não queriam ganhar, estava pesado por causa dos resultados. E o Brasil enfrentou nas eliminatórias seleções piores que as da Coreia do Sul algumas vezes e não conseguiu o resultado. Bem lembrado. Então, dentro do que é possível você fazer num curto espaço, eu não consigo imaginar nada melhor do que aconteceu hoje. Exatamente. É só o quinto jogo, né, Gê? Mas assim, tá melhor do que se imaginava para um quinto jogo, um começo de trabalho, tudo bem? Tudo bem, William. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. É estranho falar bom dia. Cara, eu acho que sim, eu concordo com o Birner. Primeiro que dá pra ver, é pouco a gente falar em padrão em 5 jogos, mas para quem adora usar o termo, não, falta padrão para a seleção, falta padrão para o time, eu acho que já dá para ver um padrão do que o Ancelotti vai fazer em jogos mais tranquilos e em jogos menos tranquilos. Isso desde a segunda partida contra o Paraguai, né? Quando ele tinha um quarteto ofensivo. Aí você pode até dizer que ali tinha de fato um 9, mas contra o Chile a gente já viu uma seleção mais parecida com essa. Então o que eu acho legal é que sim, o Ancelotti está criando um padrão para enfrentar seleções mais fracas, assim como imagino que vai ter um outro padrão para enfrentar seleções mais fortes. E mostrou isso, inclusive na sua estreia contra o Equador, o jogo contra a Bolívia, que tinha todas aquelas características lamentáveis, né, que quase que não permitem que você tenha um jogo de futebol, mas eu achei que o jogo foi muito bom, mais uma vez, né? E eu já tinha elogiado muito a seleção brasileira contra o Chile. Aquele primeiro tempo contra o Chile era para ter metido 3-0 também. Não foi porque as bolas não entraram, o futebol às vezes é assim. Hoje as bolas entraram, o Brasil vence por 5-0 e acho que é um placar que reflete o que foi o jogo. É impressionante de fato a mobilidade e a intensidade desse quarteto ofensivo. Aí eu tô falando da intensidade mesmo quando o Brasil não tá com a bola. Então, como eles sobem a marcação, como eles pressionam o adversário, como eles dificultam a saída de bola dos times mais limitados. E talvez a gente não veja isso quando o Brasil for enfrentar a França ali já às vésperas da Copa do Mundo. Mas tá muito legal. Eu acho que, eu tô com medo, né? Não dá para esperar muito mais da seleção brasileira. E outra coisa, a gente falava sempre dos meio-campistas que, o que falta para o Brasil é meio-campo. Os volantes que jogam muito bem em outros lugares não jogam bem na seleção. De novo, Casemiro e Bruno Guimarães fazendo uma grande partida e acho que se firmando aí para essa posição. Então, aos poucos, e depois de 5 jogos é pouco mesmo,
a gente já começa a ver uma cara da seleção brasileira, a gente já começa a imaginar que algumas peças não vão deixar essa seleção até o início da Copa do Mundo, a não ser que, claro, aconteça algum imprevisto. Mas acho que as coisas estão andando muito bem. Ser campeão da Copa do Mundo é uma outra história. É outra história. Você deu um gancho bom aí, porque tem tanta gente para falar nesse jogo aí, a gente tem uma horinha só de programa, dava pra ver o Ancelotti. Te mandar um abração pro Pedro Ivalmeida, tá acompanhando a gente, manda alguns relatos aqui, daqui a pouco eu vou citar, que tem muito a ver com o que você falou na abertura. A gente estava na redação, né, Calçade? E aí você começou a falar, vamos dar uma olhadinha nos outros jogos da seleção e tal, etc. A gente começou a pegar as escalações e tudo. Casemiro e Bruno Guimarães, nesse norte que a seleção já está mostrando, se esquece. Né? Nesse norte que a seleção já está mostrando e essa preparação aí do Ancelotti, me parece que é espinha dorsal de alguns jogadores. Alguma coisa tá clara. Esses dois aí já está bem claro, hein? O Casemiro está suspenso, né? Bom dia. Isso. Bom dia. Tá. Então, mas o Bruno jogou. Então, assim, Casemiro e Bruno Guimarães é a dupla dele. É a dupla dele. E a gente sempre falou aqui que o Brasil precisava recuperar um jogo de meio de campo. Porque em várias Copas do Mundo, nas últimas Copas, o Brasil foi frágil nesse setor. O que faz o Ancelotti? O Ancelotti, ele ainda entre aspas, esvazia o meio de campo. Porque você tem um quarteto. Aí você muda a característica do time. Então esse é um time que, ao recuperar a bola, ser atacado, né, ele tem uma capacidade vertical absurda, porque é o Rodrigo que puxa, e o Rodrigo fez extraordinário, é o Vinícius, você tem o Estevão, cara, é demais. Ali era o Matheus Cunha, e essa é uma vaga ainda que pode ser adaptada. Pode ser ele, pode ser outro jogador. Sim. E depende da situação, tá? Há jogos que você precisa do jogador, sei lá, no placar, tá atrás do placar, tá difícil de entrar na área adversária, pode ser um centroavante mesmo, alguém da área. Mas, nesse caso, não é loucura falar num 4-2-4, por característica do time. Então, o time que recupera, ele é vertical. Ele tem caras que sabem conduzir em velocidade e finalizar bem. Isso é um ponto. O outro tá bom, em fase ofensiva, está instalado lá no campo do adversário. Chegou lá e tinha uma defesa com 5 e 4. Aí você fica olhando e fala assim, agora será que vai sentir falta no meio de campo? Porque aí é hora de buscar espaço. Sim. Cara, e o quarteto se entende bem. Aí a mobilidade é a palavra, movimento. Exatamente. E o Carlo Ancelotti sabe que o tempo dele é curto, mas é muito curto. Cara, nós temos poucos jogos para começar a jogar a Copa do Mundo. A Copa do Mundo ainda vai ser um período de entendimento e adaptação do time, de evolução. Sim. Pode ser um fator positivo? Pode. Outros chegaram mais prontos? Sim. Mas a gente já viu as Copas, como elas funcionam. A Argentina perdeu da Arábia Saudita. Cara, e aí é o momento, é uma situação, algo que une, que empurra. E vinha de 2 anos antes com Copa América, que teve um tempo de falar, é esse aqui, sim, esse é o time. Mas perdeu, foi um vexame, e ganhou a Copa do Mundo. Foi o segundo time a ser campeão mundial com uma derrota na estreia. Primeiro a Espanha, ganhando um pênalti que não foi naquele jogo. Da Suíça e segundo a Argentina. A própria Argentina tinha perdido na estreia em 90 e foi vice. Chegou na final também. O movimento é fundamental. E aí o Rodrigo dá à seleção um movimento extraordinário. Ora ele está aberto, ora é o Vinícius. Ora ele é aberto, ora é o Vinícius. Eu gostei muito disso. E daqui a pouquinho a gente fala mais do papel dos laterais nessa seleção. Então, porque talvez a gente precise de um jogador diferente aí. Não sei, só porque, para não sair do ataque antes da gente ir para os laterais, porque assim, eu acho interessante, o Calçade falou da linha de 5 e é tradicionalmente uma dificuldade muito grande, né? Para quem vai falar que a Coreia é fraca, como falaram, o Chile é fraco, grandes seleções muitas vezes têm dificuldades de jogar contra equipes que estacionam o ônibus na frente do gol lá. E muitas vezes prevalece para esses jogos a ideia de que, é tão difícil entrar por baixo que você vai precisar do centroavante, você vai precisar das bolas aéreas para tentar, dessa maneira, romper a defesa adversária. O que o Ancelotti fez hoje foi completamente diferente. O Matheus Cunha, em momento algum, foi um camisa 9. O Matheus Cunha fazia parte desse quarteto ofensivo. E a gente está usando o termo quarteto
porque foi de fato um quarteto, com todo mundo se mexendo o tempo todo. O Estevão talvez tenha sido, né, Jean? É o cara mais... Ficou mais aberto ali pela preso, direita, mas assim, o Matheus Cunha voltando o tempo todo, o Rodrigo voltando. Sim. O Vinícius Júnior, pra mim, fez uma partida espetacular, porque ele, inclusive, inicia jogadas de gols, roubando bola, buscando bola lá atrás. Ele jogou uma partida de altíssimo nível e acho que, no fim das contas, o gol do Vini premia essa grande atuação. Ia faltar o gol dele pelo jogo que ele fez, mas acho que assim, é interessante notar que o Brasil coloca um quarteto sem um centroavante, indiscutivelmente hoje sem um centroavante, porque em outros momentos o quarteto ofensivo num 4-2-3-1 tem um centroavante, hoje não, e funcionou muito bem, porque o Brasil conseguiu criar muita chance de gol. Não foram só os gols marcados, Sim, mas no primeiro tempo, a quantidade de chances que o Brasil cria com passes trocados, com infiltrações, com os volantes encontrando os atacantes que se mexem tanto e dificultam a vida da defesa adversária. Então, é um grande negócio, porque não é fácil, em geral, jogar contra ônibus estacionado. Isso é legal, é um Brasil muito coletivo. Muito coletivo. Também. Aí nós vamos... Você vai entrar, eu já sei onde você vai entrar. Não. Depois a gente chega. Não vou entrar nisso agora, não. Talvez nem dê tempo. Se a gente for falar de ausências, vamos falar do Rafinha, talvez nem dê tempo. Não tem jeito. Mas assim, é a coletividade. Não existe mais... Inclusive, tinha um momento que tinha uma dependência do Vinícius Júnior, esperando ele resolver, ou o Rafinha. E a seleção está funcionando no coletivo. Quando eu falei do tempo é curto, você tem que compensar com algumas coisas. E o Ancelotti foi muito claro em falar o tempo todo em intensidade. É isso. Essa é a palavra. É isso aí. O time teve intensidade. Foi absurda, tá? Isso é fantástico. E jogar uma Copa do Mundo todinha assim, você precisa ter um banco de reservas também, que quando você coloca... Porque é o seguinte, com o quarteto que jogou hoje, você vai deixar no banco o Luiz Henrique hoje, que veio e fez uma bela atuação. Que é uma boa peça, uma boa opção. Você vai, Rafinha, você tem no time. Eu digo, Martinelli. Você consegue usar as trocas e deixar a coisa ainda, os caras com muita fome para jogar. Até porque é bom lembrar, né, Calçade, contra o Chile, o Brasil, e aí os gols saem até mais no segundo tempo, né, são 2 gols no segundo tempo e 1 no primeiro, mas contra o Chile, o Brasil tem essa intensidade no primeiro tempo. E no segundo não consegue manter. Então, isso assim, hoje, claro, os gols saem no começo do segundo tempo, facilita tudo e tal, mas é isso. Não dá para jogar com os mesmos 4 o tempo todo dessa maneira. Você falou de infiltração, o Jean falou, eu acho que esse controle da profundidade, que é o que você joga... O que é a profundidade, para ficar bem geralzona? Você fala das costas da defesa, né? Da última linha, né? A regra do impedimento é a coisa mais linda que tem, senão seria outro jogo, né? Então você tem ali algo que define. Daqui para trás, você tem que entrar, você não pode ficar ali parado na banheira. Quando uma defesa adversária está bem adiantada, você tem esses caras com velocidade e estica uma bola mais longa. Quando a defesa está na grande área, trabalhar a profundidade, porque é um espaço muito curto que você tem entre a última linha e o gol, tem que ser uma obra de arte ali, como foi o passe do Bruno Guimarães para o Estevão. Aquilo é uma obra de arte. Primeiro gol. E outra, a gente fala de um meio de campo que tem 2, mas que vive e funciona da mobilidade do quarteto, que precisa recuar também, porque o quarteto... Seguinte, se você não tiver os beiradas... O cara que tiver Estevão, Rodrigo, eventualmente o Vinícius, voltando, você vai tirar os volantes o tempo todo saindo, desgarrando da frente da área, e se a tua entrada da grande área vai ser uma festa para o adversário. Então essa intensidade, ela é quando vai e é quando volta. E o meio de campo, no caso do Bruno, assim, os adversários vão começar a falar assim, gente, você não pode sair passe de Bruno, eventualmente de Casimiro, e sai. E o Jean falou, talvez contra o outro adversário possa ter um terceiro. O quarteto perca uma vaga para ter um terceiro no meio de campo. Ele já indicou isso, né? Nos outros jogos, no jogo contra o Equador, fora que era... Tudo bem, era estreia, mas era um jogo mais difícil. A Bolívia... Depois contra a própria Bolívia. Mas a gente tem um formato que começa a se definir a partir daí. Eu acho que está claro que a gente vai ter muita velocidade, vai ter muita intensidade. E o terceiro, só uma coisinha, porque eu acho que assim, o terceiro do meio campo
Pode ser o Paquetá. Pode ser o Paquetá. Que não é um cara que... não é que você está colocando um cara só para marcar, tá? Não. É um cara que vai te acrescentar também Entra na área ofensivamente. adversária. Ao lado do Bruno, você tem... Exato. Aí você vai ter o Casemiro, você vai ter o Bruno e o Paquetá, e aí você vai tirar um dos três assim, na frente. Dentro Talvez desse contra a França, panorama, aí assim, para mim entra um pouco o debate de laterais. Tá. Porque assim, hoje, você olha do lado esquerdo, você tem Rodrigo ou Vinícius, eles se invertem. Sim, eles né? fazem a troca uma coisa ali. É o Estevão hoje ficou mais espetado lá, mas aqui uma coisa teve é o troca. momento que o Brasil está organizado ofensivamente. Então, você tem espaços a serem ocupados. Você não pode abandonar o lado direito, ainda mais com uma defesa de 5. Se você jogar todo mundo por dentro, né? Então você tem o Estevão bem definido, o lado esquerdo sempre vai ter um jogador, e eles se entendem durante a partida. Sim. Se não tiver um aberto, alguém tem que ir. E os caras que vão jogar por dentro. Isso é quando o time está lá, instalado lá na frente. Quando você está aqui atrás, vai contra-atacar, você vê Rodrigo por dentro, você vê o Rodrigo puxando, driblando, conduzindo, pô, nota 10, perfeito. Mas os laterais, com esses beiradas, os jogadores do lado, muito projetados, você ficar passando o lateral já é um negócio um pouquinho diferente, porque você tem eles abertos, você teria que ter esses caras vindo por dentro. Talvez, se ele conseguisse encontrar pelo menos um lateral mais construtor, o que é construtor? Não é aquele cara que vai estar na linha de fundo passando o tempo todo, mas aquele que talvez trabalhe por dentro para ser um a mais. Mas quem é esse cara? Então, isso aí, quem é esse cara? Boa Quem pergunta. Quem é esse cara? Essa é a interrogação. Eu acho que ele está. Eu acho que ele está mexendo para ver quem que poderia se adaptar a uma função assim que em determinado momento a seleção necessitaria por uma obra coletiva defensiva, de ter alguém por dentro, e também de ter mais um passe, mais um jogador nesse setor onde tem Bruno e Casemiro. Sim. Sim, esses ajustes vão acontecer. Agora, é a Coreia do Sul, é diferente de jogar contra Portugal, contra a Espanha, contra a Holanda, contra a Inglaterra, mas o Brasil já se enroscou contra adversários desse nível. Sim, adversários mais, como disse o Birner, adversários mais fáceis. Às vezes você precisa de um jogo como esse para acender uma chama. Tomara que tenha conseguido. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações então da seleção brasileira, um partidaço aí do Vini Júnior, do Rodrigo e também do Estevão, né? A seleção conseguiu uma boa vitória, o técnico Ancelotti colocou a seleção para mais ofensiva nessa partida e eu acho que está começando a aparecer que vai se encaixar essa seleção. Vamos ficar de olho na próxima partida agora da seleção contra o Japão na terça-feira. Vai ser um pouquinho mais cedo, vai ser às 7h30 da manhã. E aí vamos ver como o Flamengo, ou melhor, como o Flamengo não, como a seleção brasileira vai se sair nessa partida. Esse amistoso da seleção, com certeza o Ancelotti vai fazer algumas mudanças. Na última coletiva ele já tinha falado que vai testar, fazer mudanças com os goleiros, como por exemplo vai colocar o Hugo Souza provavelmente para jogar nessa partida contra o Japão. E aí vamos ficar de olho para ver se ele vai fazer alguma substituição também no campo ofensivo, na parte ofensiva da seleção. Tamo junto, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo.